Vamos dar início à nossa Quinta Jurídica Especial, edição comemorativa aos 20 anos da Quinta Jurídica. Nós fizemos toda uma programação especial nesse mês, que marca os 20 anos desse evento. E hoje teremos esse evento, para finalizar, mais do que especial, com a palestra dos nossos ilustres, o presidente Fernando Braga, presidente do TRF da Quinta Região, que está fazendo o lançamento do seu livro aqui, nos honra bastante com esse momento, e o professor Geraldo Prado, duas sumidades aqui no tema do direito probatório. Antes da gente iniciar os debates, já pedindo desculpas, mas nós somos um evento assim, muito informal, né? Não temos muita formalidade com cerimonial, mas, de qualquer modo, registrar aqui a presença das autoridades que foram convidadas e que estão aqui presentes. O senhor José Eduardo Santana, procurador-geral adjunto do Estado do Rio Grande do Norte, está representando o governo do Estado do Rio Grande do Norte, a governadora Fátima Bezerra, a desembargadora Germana Moraes, vice-presidente do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, que muito nos honra aqui com sua presença, a doutora Clarice Azevedo, representando neste ato a Procuradoria da República no Rio Grande do Norte, a tenente Maiara, representante do comandante do 3º Distrito Naval, a tenente Beatriz Castro, representante do comandante da base aérea de Natal, e também os desembargadores aqui presentes, doutora Cibele Benevides, doutor Edilson Nobre, e o desembargador aposentado Francisco Barros Dias, enfim, todos os potiguares que bem representam o nosso Estado no Tribunal Regional Federal da Quinta Região. E, ainda antes de começarmos, efetivamente, para os debates dos nossos palestrantes, dos nossos expositores, nós temos 2 vídeos para apresentar aqui, vídeos que foram promovidos pelos primeiros palestrantes ou participantes do evento da Quinta Jurídica, né? O primeiro vídeo será feito pelo ministro Luiz Alberto Gugel de Faria, que, inclusive, se não me falha a memória, lançou um livro, né, nesse evento, um código tributário que até hoje é mencionado e é lembrado. Então, vamos passar agora o vídeo do ministro Luiz Alberto Gugel de Faria falando um pouco sobre a Quinta Jurídica. No momento em que a Quinta Jurídica da Justiça Federal do Rio Grande do Norte completa 20 anos, a minha primeira palavra é parabéns. Eu fico muito feliz desse evento que ter começado lá nos idos de 2004, já está fazendo sucesso aí há tanto tempo. Eu não posso deixar de registrar que foi na minha gestão como diretor da Escola da Magistratura Federal da Quinta Região que eu criei os núcleos seccionais e que ali o primeiro diretor, Edilson Pereira Nobre Júnior, junto com os colegas da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, junto com os colegas da época do Instituto ali de Direito Público, então fizeram uma parceria e começaram esse movimento tão importante para, no caso, a Justiça do Rio Grande do Norte, porque leva, no caso, sempre expositores, traz debates dos temas mais diversos possíveis, inclusive temas atuais. Eu gostaria muito de estar presente aí para celebrar essa data, mas quando chegou o convite com a data certa, eu já tinha um outro compromisso, não é nem aqui em Brasília, será em uma outra cidade, um compromisso de palestra, e eu não poderia deixar de estar presente. Mas sintam-se todos abraçados, juízes, servidores, advogados, membros do Ministério Público, defensores públicos, alunos das queridas universidades que temos aí no nosso Rio Grande do Norte, a partir da minha UFRN, a todas as outras demais universidades. Sintam-se todos abraçados nesse momento de celebração, não só da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, como do Tribunal Regional Federal da Quinta Região e, no caso, todos que integram, portanto, a Quinta Jurídica, que é da Quinta Região do nosso TRF5. O meu abraço. Dando seguimento, nós temos o vídeo do ministro Ribeiro Dantas, que foi o primeiro palestrante da Quinta Jurídica, e tem uma peculiaridade. Quando ainda estava aqui no Rio Grande do Norte, era conhecido como Marcelo Navarro, e depois virou o ministro Ribeiro Dantas, certamente em homenagem ao seu pai, o grande Múcio Vilar Ribeiro Dantas. Então, um vídeo do nosso primeiro palestrante, o ministro Ribeiro Dantas.
É um prazer estar aqui fazendo um registro sobre a importância desse projeto da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, chamado Quinta Jurídica, um nome que relaciona a quinta região da Justiça Federal, na qual o Rio Grande do Norte se encontra, com o fato de que os eventos, as palestras, as mesas, as conversas de assuntos jurídicos ocorrem às quintas-feiras. Eu sempre fui um entusiasta do projeto e participei desde o 1º de agosto de 2004, quando fazia ainda pouco tempo que eu tinha chegado ao Tribunal Regional Federal da Quinta Região. Então, eu lamento não poder estar pessoalmente nesta quinta-feira, aí em Natal, participando da Quinta Jurídica, que marcará os 20 anos do projeto, mas não podia deixar de enviar a minha mensagem. Aqui no Brasil, as coisas são todas muito recentes, são todas muito fugazes e transitórias. É muito difícil que um projeto de comunicação com a sociedade, com a academia, dure tanto tempo. Portanto, é muito louvável, é muito importante que se marque essa data de forma bem distinguida, porque muito pouca coisa no Brasil dura 20 anos. E saber que uma secção da Justiça Federal está se dedicando a reunir os seus membros, juízes, os membros do Ministério Público, os membros da advocacia, juízes de outros ramos do judiciário, juristas brasileiros e estrangeiros da Quinta Região e de outras regiões, enfim, professores, e promovendo essas aulas, essas conferências, essas mesas redondas, esses debates, isso é muito gratificante e é muito enriquecedor. A importância disso para o relacionamento da justiça com a sociedade, com o jurisdicionado, com os outros atores do aparato judiciário, que não são apenas e tão somente os juízes, mas também os servidores, os advogados, os defensores públicos, os membros do Ministério Público, enfim, todas as categorias sociais e de representatividade econômica que buscam o judiciário e que têm na Quinta Jurídica também um espaço de discussão de teses e de enfrentamento de assuntos, muitas vezes assuntos novos, assuntos que estão surgindo no panorama jurídico. Então, é excelente que isso ocorra e vamos lutar para que o espírito que presidiu desde sempre a Quinta Jurídica não esmoreça e que venham outros 20 anos e 20 vezes 20 anos nós possamos estar celebrando que um evento dessa magnitude, um evento dessa importância e um evento que agora já começa a se tornar tradicional, porque, como eu disse aqui no Brasil, tudo ainda é muito novo, algo que já dura por 2 décadas, já pode-se dizer tradicional. Nós temos a honra de estarmos construindo a cada dia a Quinta Jurídica, que, como todas as semanas vão se passando, ela vai sempre se renovando e eu espero que não cesse nunca, ou pelo menos nem tão cedo. Muito obrigado. E quebrando mais uma vez o protocolo da informalidade, só para não deixar de passar registrado, também fazer menção aqui ao apoio à Quinta Jurídica, por parte do nosso diretor do foro, Alisson Bezerra,
do nosso diretor da Escola da Magistratura Federal Seccional do Rio Grande do Norte, doutor Marco Bruno Miranda Clementino, e do nosso decano da sessão, né, e que contém o título de maior palestrante, segundo nos disseram, Walter Nunes da Silva Júnior. E agora, já ficando no meu papel aqui de animador de plateia, eu vou passar a palavra à nossa coordenadora também, que é quem realmente está tocando a Quinta Jurídica nesse momento, doutora Monique, para que possa prosseguir aqui com o cerimonial. Doutora Monique. Boa noite a todos. Queria mais uma vez deixar registrado aqui o meu agradecimento pela presença. Como eu ressaltei na semana passada, nós já tivemos uma primeira edição, motivo de muita honra e muito orgulho estar à frente da coordenação da Quinta Jurídica, esse projeto tão longevo e que se mantém tão atual e tão importante na comunidade jurídica. Eu queria registrar que a Quinta Jurídica ela foi muito importante no meu crescimento como aluna. Eu estive várias vezes nessa plateia, de onde hoje eu vejo professores, doutor Barros, acho que é aqui, não, tive poucos já aqui, mas, não, o doutor Ivan não foi, doutor Walter também não, enfim, passou esse registro, faço esse registro na pessoa de doutor Barros, que aqui está presente, e como profissional, a Quinta Jurídica também me trouxe muitos ganhos e muito crescimento pessoal e profissional. Durante esses últimos 3 anos que eu tenho conduzido a Quinta Jurídica, e tem sido motivo de muito orgulho e muito crescimento. Aprendi bastante a superar algumas questões, inclusive de estar aqui nesse momento de fala. Tive contato com professores, servidores, alunos, estudantes, e cada edição é uma aprendizagem aqui na Quinta Jurídica. A gente aprende com os alunos que fazem a curadoria, a gente aprende com os professores que se doam, e escolher o tema da Quinta Jurídica, como o ministro Marcelo falou, é um desafio, porque um projeto que em 20 anos conta com edições mensais, a gente há de convir que quase tudo já foi abordado na Quinta Jurídica. Então, é um desafio escolher um tema, escolher um palestrante que seja instigante, para que a Quinta Jurídica ela se mantenha com a qualidade e o vigor que ela tem. Então, fica aqui meu agradecimento a todos que estão aqui, minha parceira Nevonice, que viabiliza todos esses eventos, a direção do foro, o doutor Marco, à frente da Escola da Magistratura. Agradeço aos nossos palestrantes. A Quinta Jurídica, como se sabe, é um evento que tem viés pedagógico e assistencial. Os palestrantes que doam seu tempo para viabilizar a continuidade desse projeto. Eles não recebem nenhuma remuneração por isso. É um projeto realmente voltado para o público, sem nenhum fim lucrativo. Então, a gente precisa da contribuição dessas pessoas para que esse evento ele permaneça e ele possa avançar. Então, gostaria de agradecer imensamente minha satisfação, minha alegria de ver esse auditório, de ver tantas pessoas aqui que são importantes na trajetória da Quinta Jurídica. E, para não me alongar, eu vou fazer a apresentação dos palestrantes. Hoje teremos o tema do direito probatório. Queria dar boas-vindas aos nossos palestrantes, o desembargador Fernando Braga, que hoje recebeu o título de cidadão norte-riograndense na Assembleia, ao qual tivemos a oportunidade de participar. Doutor Fernando é professor de mestrado da Infam, é doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, é mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará, é mestre em Raciocínio Probatório pela Universidade de Girona, na Espanha, desembargador federal do Tribunal Regional da Quinta Região e ex-procurador da República. O professor Geraldo Prado é doutor em Direito, desembargador aposentado do TJ do Rio de Janeiro, professor emérito da EMEG, professor visitante da Universidade Autônoma de Lisboa, ex-professor associado de Direito Processual Penal da UFRJ e consultor jurídico. Então, queria dar as boas-vindas
E, mais uma vez, deixar o nosso agradecimento pela participação nessa edição da Quinta Jurídica, que para nós é motivo de muita honra e felicidade. Fica com a palavra, doutor. O doutor Geraldo. Passa a palavra ao doutor Geraldo. Meu cordial boa noite. Boa noite a todas e todos. A festa hoje é do doutor Fernando, por isso ele fala por último. Eu inicio agradecendo aos organizadores do evento, se me permitem, na pessoa do doutor Eduardo e da doutora Monique, pelo prazer e pela imensa honra de participar deste encontro, que é um encontro que, quando tratamos disso, o Eduardo Dantas e eu, era um momento, e é um momento, para festejarmos de público um trabalho acadêmico de primeiríssimo nível, a respeito do qual pretendo falar em alguns minutos, e não sabia, e realmente não sabia, Eduardo, que era comemorativo dos 20 anos da Quinta Jurídica. Então, ouvindo aqui meu querido amigo Ribeiro Dantas e todos vocês falarem da importância e da dificuldade de, mensalmente, ao longo de 20 anos, termos esse espaço de reflexão, de discussão, de conversas, de diálogos, que são diálogos de natureza multidisciplinar, interprofissional, tudo isso. Isso é muito difícil. Isso, efetivamente, é muito difícil. E, sendo um momento festivo, eu me sinto realmente muito honrado. Não sabia e me sinto muito honrado. E agora eu vou falar do direito probatório estricto sensu da valoração da prova. Aí, se me permitir, desembargador, vou contar uma historinha. O professor Juarez Tavares aí que começa assim: eu vou contar uma história. Aí ele vai lá e conta uma história. Mas a minha... Heisenberg era um menino, né, lá dos seus 20 anos, lá na década de 20, e na sua autobiografia intelectual, 40 anos depois, revisitando toda a história de um grupo de jovens que transformaram profundamente o conhecimento e a ciência no mundo de uma maneira talvez única. Ele, na sua maturidade, relembrando aqueles tempos, ele que é da física, da mecânica quântica, da indeterminação, ele, entusiasmado, ele dizia o seguinte, que mesmo o trabalho dos seus amigos, colegas e de outros colegas que não eram necessariamente tão amigos assim, terminavam por encantá-lo, porque ele ficava embevecido. Olha a loucura, Eduardo. Embevecido com a beleza das equações da mecânica quântica. Ele ficava, ele 40 anos depois, no auge da maturidade, relembrando um tempo que foi um tempo de imensa transformação, de ruptura de paradigmas, uma real ruptura de paradigmas no âmbito do conhecimento humano e produzido, claro, sob a liderança de duas pessoas mais velhas e absolutamente geniais, Albert Einstein e Niels Bohr, mas produzido fundamentalmente por 7, 8 meninos que tinham entre 21 anos e 25 anos. Esses meninos revendo conceitos, transformando velhas noções em coisas absolutamente diferentes. Ele dizia, puxa vida, eu me encanto muito
com a beleza dessas equações. É um aspecto estético. E o outro lado, já pelo ângulo da maturidade, e, portanto, com uma vantagem desembargadora em relação a nós, porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 20 anos, né? Portanto, estamos aqui com o seu livro e não sabemos exatamente o que vai acontecer daqui a 20 anos. Não fazemos ideia. Mas ele sabia, porque ele percorreu 40 anos. Quando ele escreve a sua autobiografia, ele viu o que efetivamente aconteceu. Ele estava bastante satisfeito com o resultado daquele movimento de jovens repensando desde do micro, do nêutron, do elétron, ao macro, a realidade dos corpos celestes, repensando e pensando a vida, Ele conta, não sei se é possível que saibam, né, quem é um apaixonado por esse tema é o ministro Ribeiro Dantas, que é também uma pessoa cultíssima, né, um poeta, um papa agradabilíssimo, né? O Heisenberg, ele está lá com 21, 22 anos, não consegue avançar na interpretação, na compreensão do movimento estranho dos elétrons em torno do núcleo do átomo. Ele tinha um terno. Só. O pai dele era um soldado, tinha sido soldado alemão, veterano da Primeira Guerra Mundial, empobreceu, família empobrecida. Ele tinha só um terno, né? E vivia ali da bolsa, lá em Göttingen. Mas estava encucado com a coisa. Trabalhava nos períodos de férias como lavrador. Não só nos períodos de férias, porque uma vez ele foi assistir uma palestra de Einstein, em uma cidade alemã ali, a cidade da Angela Merkel, esqueci o nome dela agora, e furtaram o terno dele, a bolsa dele. Então ele teve que parar um período de física para voltar a trabalhar na lavoura para poder comprar o terno, porque tinha que assistir aula de terno. Então ele contrai a doença do feno. Vai para uma ilha, doente, absolutamente obcecado, porque tinha que entender, afinal de contas, como é que um elétron saía de uma órbita X, aparecia na órbita Y, e ninguém entendia, ninguém conseguia determinar qual foi o trajeto daquele elétron, como é que ele saiu de um lugar e foi parar em outro. Ele vai para... A ilha era uma rocha, já não existe mais, destruída na Segunda Guerra Mundial. E ali ele tem uma espécie de epifania, consegue ver alguma coisa e fala, não, talvez não seja importante tanto descobrir como um elétron dá o salto quântico. Você fala várias vezes no seu trabalho em saltos lógicos, né? Quando você fala em saltos lógicos, na verdade, você está ali manipulando esse conceito que é o do salto quântico, que é você sair de um lugar para o outro e não saber exatamente como é que percorreu esse trajeto. Estava aqui, está lá. E essa coisa não funciona bem na lógica, porque eu não consigo andar de trás para frente, né? Eu não consigo fazer esse salto ao contrário. E no direito a gente tem que, por segurança jurídica, a gente tem que ser capaz de trabalhar a reversibilidade das coisas, né? Fazer retrospectivamente os vários caminhos. O trabalho é sobre valoração da prova, também é sobre motivação. A gente sabe disso, mas só o elétron ia parar em outro lugar e ele consegue fazer os cálculos se dizendo o seguinte, o mais importante aqui é que eu sei calcular onde está o elétron X na órbita 1 e onde ele vai estar na órbita 8, o mesmo elétron. Não sei como é que ele faz para chegar lá, mas isso não é importante. Por isso leva o nome de teoria da indeterminação. E esse garoto faz essa coisa, fica e tal, e dizia, olha, isso é uma coisa provável, as coisas acontecem provavelmente assim. E o Einstein, muito irritado com essa situação, né, dizia, não é, se o sujeito está em Natal
E na manhã seguinte, ele aparece em Fortaleza, eu tenho que saber qual foi o caminho que ele percorreu para sair de Natal para Fortaleza. E o menino falava para ele, professor, ninguém vai saber esse caminho, porque o elétron ele não dá muita bola para a gente, não, para o observador. Ele não está muito ligando para a gente, ele não revela esse caminho. Mas nós sabemos que ele vai estar a hora tal em Fortaleza. E aí vem a famosa frase que Einstein vai repetir centenas de vezes. Você está trabalhando com probabilidade, rapaz? Deus não joga dados. Né? Que todos nós já ouvimos, né? Deus não joga dados. E o menino, irritadíssimo, né? Porque queria agradar o Einstein. E tinha absoluta certeza que as coisas aconteciam daquela maneira, e realmente é assim. Por isso que a gente usa celular. Hoje, meu voo atrasou, porque, não sei se souberam, houve uma pane por um lapso de tempo do sistema do GPS global. Do sistema de GPS global. Então, todos os voos no mundo todo foram afetados, porque hoje nós dependemos muito do GPS global. Então, o GPS global, a transmissão, não sei se tem a transmissão aqui do nosso encontro, tem a transmissão, o GPS global, a transmissão celular, tudo isso nós devemos a esse menino, a esse jovem Heisenberg. Então, e ele tinha muita segurança daquilo que ele estava falando, ele tinha muita segurança. E ele foi reclamar com o mestre dele, que era o Niels Bohr. Né? Falou, mas o professor mandou comigo, que era outra coisa que faz falta hoje. Eu sei que tem muita gente assistindo à distância, mas seria tão bom se a gente pudesse ter mais gente aqui no auditório, mais gente junto, né? A coisa do peripatético, né? Né? O Einstein pegava o Heisenberg e ficava andando em volta da faculdade, e o Heisenberg falando, ele dizia, não pode ser, Deus não joga dado, aquilo. E o Heisenberg, enlouquecido, foi falar lá com o Niels Bohr, mas ele fica falando desse negócio para mim o tempo todo e não me responde por que eu estou errado, não disse quem que eu estou errado. E o Niels Bohr falou para ele, olha, da próxima vez que ele disser isso, você diz o seguinte, quem é você, Einstein, para saber quais são os desígnios de Deus? Tá? Mas o mais importante nessa história toda é que o Heisenberg não era um acadêmico. E eu não estou aqui fazendo uma analogia exagerada, porque, claro, Heisenberg era um grande gênio e nenhum de nós tem essa pretensão de chegar lá. Mas ele não era exatamente a figura dele, ele era um gênio, mas não era uma figura. Ele era um cara que olhou, tinha um problema, ele escolheu resolver esse problema, tinha os acadêmicos, tinha os doutores, tinha os pós-doutores, tinha tudo, ele nem tinha terminado o negócio, ele quase foi reprovado no mestrado. Né? Basta ver, quem conhece a história dele sabe que ele quase é reprovado lá no mestrado e tudo, é uma guerra. Mestrado é uma coisa, né? Faz o mestrado, faz o doutorado, faz a inscrição e volta. Né? Aí o pessoa, eu estava contando a história do Dr. Fernando, lá da Universidade de Lisboa. Então, fez a matrícula, mas não registrou a matrícula. Então, aconteceu com Heisenberg mais ou menos isso. Então, ele não era um acadêmico. E esse não era um acadêmico, a gente, graças a ele, está fazendo 1 milhão de outras coisas aqui. Outras não tão boas, né? Porque também energia nuclear, todas as dificuldades que a gente enfrenta em um mundo de gente que é muito hostil e belicosa e desrespeitadora dos direitos humanos. Mas o cara está lá. Então, a gente não tem muito o domínio daquilo que a gente faz, mas a gente tem a segurança. E o que acontece, desembargador Fernando? Quando se fala em ruptura paradigmática, se fala em pensar no vazio. Se fala em pensar a original. Qual é a grande questão da originalidade? A grande questão da originalidade é que você fala algo que ninguém nunca falou. E é natural que você fique inseguro. Hoje, vindo para cá, no carro, Eduardo falava, desembargador Fernando, está preocupado, está lá, não sabe se você gostou. O que sou eu para gostar ou desgostar de alguma coisa? Está lá, preocupado, e não sei. E ele, no livro, com a honestidade extraordinária dele, que é acadêmica, assim, elogiável, ele diz, eu acho que eu estou sendo ousado demais, mas a criatividade, ela se faz nesse espaço vazio. Ela se faz onde antes não havia. Se dependêssemos. O humano, e também ele trata disso aqui no livro, quando vai falar de vieses, né? E tem muitos magistrados aqui, eu fui magistrado, também fui do Ministério Público, tá? 3 anos. Também fui do Ministério Público. Tem muitos magistrados,
magistrados aposentados. Então, quando você fala suspeição do juiz, impedimento do juiz, nós, juízes, ficamos uma arara, né? A gente não gosta. Vai suscitar, né? Ali, a suspeição, você fica enlouquecido. Você acha logo que estão te chamando de desonesto. Não, você é um desonesto e tal, mas não é isso. Está muito distante disso. E a questão do enviesamento, ela está absolutamente ligada, ela está muito ligada a um funcionamento mental de todos os humanos que é imprescindível, que é aquele pelo qual nós introjetamos o universo à nossa volta e uma série de comportamentos quase automáticos ou automáticos que nos permitem fazer coisas sem pensar. Não viveríamos, estaríamos ainda nas cavernas se tivéssemos que pensar sobre todas as coisas que vamos fazer antes de fazê-las. Então, o desembargador Fernando ele vai falar dessa questão da automaticidade, desse pensamento, e esse pensamento ele é muito importante, mas os saltos que nos permitiram chegar aqui e que nos permitirão chegar muito mais longe, eles vêm exatamente de um distanciamento dessa automatização. Então, no início do livro, o autor, Fernando Braga Damasceno, ele diz, olha, não sei se estou certo, se eu estou errado, creio que estou certo, sei que é muito ousado, mas vou fazer uma proposta, vou caminhar, vou sustentar isso e vou avançar nessa direção. Então, nós temos aquela coisa do incômodo, não precisou viver a febre do feno, né? Não passou por isso, mas viveu com a obsessão de que a valoração da prova estava sendo muito maltratada, não apenas no universo jurídico, mas também no universo não jurídico, e não apenas no âmbito do direito brasileiro, mas em outros lugares também. Tem algo que não está bem. E é um mérito, e há muitos méritos, o livro é todo meritório. Né? Mas eu começar por né? Há um mérito nisso que é esse incômodo, porque é um incômodo que mobiliza toda a nossa energia mental para pensar fora do quadrado, né? E se eu fizer a mesma coisa que todos estão fazendo, vou chegar ao mesmo resultado. Então, não vou conseguir escapar disso. Mas eu preciso entender. E se eu quero explicar, e é um grande desafio para a motivação das decisões, é um grande desafio para a atuação dos advogados, é um grande desafio para autoridades policiais, Ministério Público, todo mundo que trabalha com discurso. Se eu quero explicar alguma coisa, eu primeiro preciso entender. Eu não consigo explicar sem entender. É uma coisa que a gente conhece bastante bem. A gente que vive uma herança aí de uma retórica, né? Tem tantos, entretanto, data vênia e tudo, no meio de tanta coisa, a gente sabe que, né, por aí não vai. Né? Então, eu preciso efetivamente entender. E esse entendimento passa por explicar para mim. Eu explico para mim mesmo. Tá? E aí vem a questão estética. O meu primeiro contato com um livro sobre direito probatório que me impactou foi O Direito à Prova no Processo Penal, de Antônio Magalhães Gomes Filho. Eu li aquele livro há 35 anos, quase 40, só trabalhando com sistema de justiça criminal, com ciências criminais, com processo penal, em vários lugares, eu dedico minha vida a isso. Mas tem alguns livros que, quando você lê, aquele livro te impacta, como alguns livros de literatura de ficção, né, que a gente lê e não esquece nunca, né, guarda para sempre. Então, o Direito à Prova no Processo Penal foi um livro que me impactou, porque, pensando na afirmação do Heisenberg, eu olhava aquelas equações e ficava emocionado. Ninguém fica emocionado com equações de mecânica quântica, né? Eu li aquele livro do Antônio Magalhães Gomes Filho e ficava... Eu não sabia o que era melhor. Se o que ele estava me contando ali, se o conteúdo do livro ou a forma como ele estava me contando. Ou o ritmo
das palavras. No ritmo das palavras. Isso é raro, Fernando, porque você mesmo menciona, você cita inúmeros livros que, de uma maneira direta ou indireta, no Brasil e fora do Brasil, tratam do tema da prova, que é um tema da filosofia, que é um tema da medicina, que é um tema da história, que é um tema da antropologia, que é também um tema do direito. Tratam do direito probatório, são analíticos, são consistentes, têm musculatura teórica, mas que você diria assim, pô, esse não vai ser meu livro de cabeceira, vou ler ali para resolver um problema. Então, muitos, de alta qualidade. E logo no início do seu livro você menciona pelo menos 2. São muitos, de alta qualidade, a gente usa. Está lá na nossa mesa de trabalho. Mas ler e encantar é outra coisa. E o encantar, o seduzir, né? Você encanta, você seduz. O estético, ele passa por um vínculo nosso com o objeto, né? Com aquele objeto do encantamento, com o objeto do encantamento. Então, eu tive aquele encantamento com a obra do Antônio Magalhães. Sem falsa modéstia, já li tanta coisa sobre prova na vida, muita coisa. Eu voltei a ter esse encantamento lendo o seu livro. Não, eu estou assim, eu estou velho demais, velho demais. Não, mas eu estou velho para ficar preocupado com o que as pessoas acham do que eu acho. Não. Poxa vida, mas... e o meu livro? Excelente, uso. E o meu? Também. Resolve problemas. Outra coisa é o encantamento. Então, se o Heisenberg, lá atrás, estivesse preocupado com o fato dele ainda estar na faculdade, correndo o risco de ser reprovado no mestrado, eu não tinha conseguido chegar aqui hoje, porque não tinha GPS, não tinha nada, e a gente não estava aqui. Então, ele estava lá resolvendo aquilo que era a grande obsessão dele, e o fez de uma maneira tão extraordinária que, de fato, encantou mesmo seus adversários, né? O Schrödinger e outros, falavam tudo. Né? Falavam, ele é meio doido, ele só pensa nisso, né? Tal. Mas reconheciam, pô, esse cara, as coisas que ele faz, elas são lindas. E isso é um dom em várias áreas. E no direito probatório, isso é muito importante. Para quem não está a par das divergências no âmbito do direito probatório e que pensa que todas as pessoas ali são cavaleiros e ladies, né, que tudo se resolve, né, naquelas discussões bem educadas e gentis, existem correntes no âmbito do direito probatório que se digladiam. São ideias antagônicas, faz parte da vida. Pessoas, né, professor? Pessoas têm ideias, eu penso de um jeito, o outro pensa de outro. Né? Aqui já anunciaram aqui que havia um vascaíno aqui, o que me surpreendeu muito, porque eu não esperava encontrar um vascaíno aqui, mas me disseram, um torcedor do Vasco. Mas não são todos flamenguistas, eu perguntei. Não, mas tem, não, foi apresentado na sala. Eu me lembro de ter ouvido isso, mas eu não sei quem é o vascaíno. Quem é o vascaíno? Então não há vascaínos. Mas você tem a divergência das ideias, mas tem a divergência também que passa esse limite, que começa com uma divergência de ideias e se transforma num verdadeiro antagonismo quase pessoal. E no campo do direito probatório, nós estamos vivenciando isso. Nós estamos vivenciando divergências que poderiam ser uma discussão entre uma concepção racionalista da prova e uma concepção narrativista da prova, e que se transformam em acusações recíprocas, como quase tudo no mundo hoje, a bipolaridade, né? Se você defende uma concepção racionalista da prova, você defende poderes instrutórios do juiz que vão derivar para o autoritarismo, para a inquisitorialidade, você, então, é um fascista
se você defende a concepção narrativista da prova ou subjetivista, como você menciona aqui. Então, você está dizendo que o juiz é uma pessoa, assim, vou usar uma expressão mais fina aqui, uma pessoa ingênua. É uma pessoa ingênua e nós, que somos mais espertos, então, vamos ali disputar a maneira de contar a melhor história para esse juiz. E, com isso, um sistema de justiça ele acaba sendo um sistema de medição de habilidades de contadores de histórias, né? De contadores de histórias. Isso também não parece muito democrático. Aí o outro lado fala, isso não é nada democrático. Como é que você abdica da verdade para adjudicar uma decisão? Como é que você abdica de sustentar uma decisão que vai encarcerar alguém ou vai absolver alguém, tendo uma vítima que está ali observando e acompanhando aquilo, e fazer isso desconectado com um mínimo de verdade que deveria legitimar o exercício, né? Então, para os que não acompanham de perto essa discussão tem sido travada no Brasil e fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, com golpes acima da linha da cintura, esgrimidos com muita elegância, e com golpes abaixo da linha da cintura, com intensidade e com adjetivações que são complicadas. Então, quando eu vejo um texto como o seu, que é pródigo na melhor bibliografia, é seletivo na bibliografia porque não coloca toda a bibliografia do tema, porque há muita coisa escrita que não merece constar aqui. Então, você faz uma seleção ali precisa. É muito leal com os pensamentos divergentes. É uma característica que vai acompanhar o seu texto do início ao fim. Não tem problema algum em tomar, não é exatamente tomar partido, porque você tem posições originais aqui, mas não tem problema algum de se posicionar em relação a grupos que nós, que temos trabalhado bastante com isso, sabemos, são altamente beligerantes, né? E essa beligerância é uma coisa que eu sou um outro autor que eu gosto muito, é o Pierre Bourdieu. Ele fala do capital científico, capital social. Então, essa beligerância ela vai aparecer na possibilidade. Quem é o diretor da revista que publica? Quem é o diretor quem é o que tem influência na editora que publica? Então, se na minha editora não publica aqui, fulano, essa linha não publica, na minha revista esse texto não publica. É muito importante que quem não é da área acadêmica saiba que essas coisas estão acontecendo. E saiba que elas são muito sérias, porque elas são um verdadeiro impedimento ao desenvolvimento do pensamento crítico. Tá? E aí o seu trabalho, você vem e vai, não, eu vou por um outro caminho, mas vou aqui enfrentar os argumentos de A, B e C. Tá? Quando eu falo da estética, e não sei se você se deu conta disso, é muito parecido com o que o Antônio Magalhães Gomes Filho fez no Direito à Prova. Eram outros personagens, era um outro tempo, era uma discussão um pouco diferente da sua, que você trata no Direito à Prova, só que você vai muito mais fundo. Você vai muito mais fundo no Direito à Prova, você é muito mais específico. Eu vou me permitir, eu estou caminhando para o fim, podem ficar tranquilos, mas eu vou me permitir dar um spoiler de 3 ou 4 passagens suas aqui, porque elas são tão diferenciadas no tocante a tudo que a gente tem, e, ao mesmo tempo, elas confrontam essa coisa, porque ou você segue a escola A, ou você segue a escola B, ou segue uma escola C, que seja. Ou você é racionalista, ou você é subjetivista, narrativista, ou que seja. Imaginem, né, no processo de produção do conhecimento, se uma escola, qualquer que seja ela, em qualquer área do conhecimento, pode ter o poder de dizer para alguém, não pense assim, pense assado. Você mesmo diz aqui, olha, é complicado isso de tentar escanear o pensamento judicial, mas você oferece vários caminhos para
que essa coisa da mente, do funcionamento da mente, de como a gente pensa, não seja também algo absolutamente inexpugnável. Não seja inexpugnável. Caminhos que você oferece, concetâneos com o estágio que nós estamos de conhecimentos diversos. Você trabalha, não, uma diferença do seu trabalho para o do Magalhães, você trabalha com psicologia cognitiva. Eu trabalho com psicologia, não era uma coisa que não passava na cabeça de um jurista, um grande jurista, maior, ele e Arda Grinover, os dois maiores processualistas da USP, não passava a pensar em psicologia cognitiva. Né? Aquilo tinha que estar na motivação, aquilo tinha que estar no... Não, eu vou identificar o pensamento, não vou identificar o pensamento judicial, que não se identifica, mas vou identificar a correção da decisão na motivação. E esses elementos que são tão importantes, falávamos ali na antessala, Ribeiro Dantas tem responsabilidade sobre isso, Joel Paciornik, Reinaldo Fonseca, Sebastião Reis, Rogério Schietti, Daniela Teixeira, então, reformulando a ideia do reconhecimento de pessoas em sociedades desiguais, em sociedades profundamente racistas, em sociedades marcadas por uma atuação enviesada das suas agências, né, dos agentes de segurança pública, que são, e é outra coisa rara que você coloca aqui, você não usa exatamente essa expressão, mas trabalha com a noção de agentes cognitivos. Se a gente for procurar, né, nossos manuais de direito probatório, essa expressão agentes cognitivos, eu vou encontrar em você, na Raquel Erdi, que tem um artigo sobre isso, na Susan Hack, meia dúzia de pessoas. Quando a coisa mais importante é quem é esse sujeito que conhece, que é o agente cognitivo, porque a produção da prova é uma cooperação entre agentes cognitivos. É uma cooperação entre agentes cognitivos. Você vem aqui e fala disso. Então, você vai trazer e vai estruturar. Magalhães disse, direito à prova. Você vai dizer aqui em várias passagens. Não, mas calma, não basta dizer direito à prova. O que significa direito à prova? Direito à produção da prova, direito a um resultado probatório, direito a... Está tudo bem? É, só ali, né? Direito ali com a relação do direito com o poder judicial. Tá? Então, você vai caminhar por aí. E outra coisa que eu achei super importante, tem alguns livros, o Ítalo Calvino diz, né, que clássico é aquele livro que você lê várias vezes, em vários momentos da sua vida, e cada leitura é como se você estivesse lendo um livro diferente. Então, esse seu livro não é um livro que vai ser lido... não estou fazendo propaganda contra a venda do livro, não. Quem quiser, compre o livro para poder trabalhar diariamente. Mas não vai ser só para isso. Porque tem uma primeira leitura, tem uma segunda camada, tem uma terceira camada. Você explora uma noção de sistema. Você explora uma noção de sistema. Eu, muito recentemente, estava num lugar e estavam falando de sistema. E eu não... Fernando, é a tal história. Professor Geraldo, o que você está fazendo na vida hoje? Eduardo sabe. O que eu estou fazendo na vida hoje? Eu sou Uber de netos. Eu sou Uber de netos. Então, estou dedicado. Primeira função, Uber de netos. Depois eu faço outras tantas coisas. Porque se eu chego no lugar, o sujeito fala sistema acusatório, sistema inquisitório, me conta histórias de antes do século XVIII, início do século XIX, eu já perco a vontade. Assim, eu vou embora. Porque a noção de sistema, que vem lá de Aristóteles até o início do século XIX, é a noção de sistema fundada em ideias, tanto do Kant, como do Agostinho, como do Aristóteles, de todos eles, fundada em uma ideia de uma estabilidade do planeta Terra. O planeta Terra tinha 5.000 anos e as coisas são como sempre foram. Aí, início do século XIX, começa a dizer, olha, o mundo é muito mais do que o planeta Terra, tem bilhões de anos, a Terra, por sua vez, também tem bilhões de anos,
Espécies já foram extintas, outras se modificaram. Tem um cara chamado Charles Darwin, né? Ele veio falar, olha, não dá para pensar as coisas assim, né? O bicho preguiça era um, agora já é outro, e isso vai mudando. Vem o pessoal da lógica, que você também trabalha aqui, né? Vem o pessoal da lógica e diz, olha, a lógica é algo muito mais complexa, da mesma maneira que a biologia de Aristóteles era um sentimento biológico e a biologia contemporânea é algo diferente, a lógica de trás era uma coisa muito diferente do que é a lógica hoje, muito mais complexa. Vem, como eu acabei de falar, a física também, vem um monte de gente, e a gente passa a ter uma noção de sistemas complexos. Sistemas complexos. Você trabalha com a noção de sistemas complexos. Você vai falar em sistemas e subsistemas, sistema interno, sistema externo, inter-relações entre sistemas. Aqui há uma pequena divergência. Eu achei que fosse encontrar o Rosmar aqui, né? Mas não apareceu aí, né? Não, ele talvez chegue daqui a pouco, né? Começou cedo a arrumar o cabelo. O Rosmar ele faz uma diferenciação que eu gosto entre ordenamento e sistema. Você aqui também fala, não, eu vou trabalhar aqui acoplando uma coisa a outra, né? Ordenamento jurídico e sistema. Mas os sistemas são extraordinariamente complexos e são tão complexos que os juízes... E a tal história, por isso que eu sou Uber de Netos, os juízes são muito diferentes entre eles. Então, como é que eu vou imaginar uma identidade de alguma coisa que naturalmente, e graças a Deus, né, eu sou ateu, mas ficando lá, né, graças ao que é diferente. Então, essa noção de sistemas complexos, você vai trabalhar lá ao longo do livro, subsistemas, ela é uma noção de camadas. O que eu te diria, Fernando, a gente vai lendo, eu marquei, não vou ler isso aqui não, mas a gente vai lendo os seus trabalhos, o desenvolvimento, primeiro, o rigor conceitual. Não fala direito à prova, porque eu tenho a coisa é uma escala tão grande, a prova passa por tantos momentos, com tantas pessoas diferentes, que não dá para falar no direito à prova sem eu precisar a cada momento do que é que eu estou falando. E você vai colocando. Estrutura. Você trabalha com uma noção. Isso é muito rico no seu trabalho, isso é muito sério, Eduardo. Porque se fala no Brasil, se fazem afirmações no Brasil sobre categorias do direito com uma enorme facilidade. Existem estruturas. Estruturas são conexões de elementos. A gente olha esse prédio, o alicerce não está lá em cima. O alicerce está embaixo. Se tivesse em cima, não teria prédio. Então, estrutura é uma coisa extremamente importante. E você vai desenvolvendo as estruturas. Você desenvolveu isso. Você desenvolveu isso. E eu diria, olha, posso, eventualmente, até discordar de algumas ideias aqui. O meu foco não é nem esse, aqui o seu, porque hoje me motivou, a leitura do teu livro me motivou a pensar o seguinte, vou voltar para a questão da valoração, da etapa da valoração, pensar, porque eu tinha um tanto desistido disso. Eu estava mais preocupado em vamos criar mecanismos para a admissibilidade probatória, correr por esquemas em que a nossa imaginação judicial, especialmente, mas também da polícia, ela seja mais ou menos contida, para não sair um decisionismo absurdo. Então, daí a minha preocupação com a cadeia de custódia das provas, né? É o antes, né? É o antes. Vou amarrar algumas coisas, né? A tal história. Se a testemunha estrangeira não fala a nossa língua, tem que ter um intérprete. Então, a gente vai... Eu estava mais preocupado com isso, mas eu fiquei muito animado com o teu livro a voltar a esse tema da valoração, porque você veio esquematizando, estruturando, e sempre com muita elegância, e sempre com muita seriedade, dizendo, é possível debater sem agredir. É possível debater com honestidade, discordar, mostrando argumentos e seguindo aí. E eu só posso dizer isso, o teu livro é um livro que tem que ser lido em vários momentos, de várias formas. Se eu quiser, a Monique estava falando, né,
Eu também tenho muita dificuldade de falar em público, Monique. Eu morro, eu estou aqui, eu estou morto de vergonha. Entendeu? Eu sou, né, horrível. Eu sou tijucano, no Rio de Janeiro, nasci na Tijucano, não chega atrasado. Se ele chegar atrasado na aula, ele não entra. Porque se ele entrar e todo mundo olhar para ele, ele morre. Né? Naquele momento, ele morre, ele cai ali desmaiado. Né? Mas eu fico ali, pô, vou ler pela beleza. O cara tímido, então, ele vai se inspirar, falarmos eu e Eduardo. Vou ver como é que o Obama fala em público, né? Então, a gente se inspira nas pessoas para ver como é que a gente lida com a timidez. Então, quando a gente vê um texto muito bem escrito, a gente vou ver como é que ele escreve, né? Para poder ir por esse caminho. Então, já começa por aí. E, além disso, vem essa questão, que a gente fala tanto, né, no mestrado e no doutorado. Faz a afirmação, explica o que está afirmando. Você vem trabalhando. O ponto da originalidade, se você não é acadêmico, Fernando, eu não sei o que é ser acadêmico. Sinceramente. Tá? Porque o que eu vejo aí não é exatamente a minha ideia de acadêmico. O seu trabalho é sensacional, é em camadas, é para ser lido com calma, é para ser lido várias vezes, é um trabalho difícil. Você falou que tem 4 artigos ainda que foram publicados a partir daqui, porque há vários pontos, da mesma maneira que, e aí eu termino, da mesma maneira que entre os acadêmicos não faz sentido ficarem desgostosos uns com os outros, chamando um ao outro de nazista porque tem ideias diferentes, quem também está na magistratura não pode ficar desgostoso quando vê, mas eu não vou conseguir fazer isso. Eu sei, a minha mulher é desembargadora do trabalho, trabalha 365 dias por ano. É uma loucura, tem que bater as metas do CNJ, aquilo é uma doideira, é um negócio muito maluco. Como é que eu vou fazer? Ela fala para mim, como é que eu vou fazer esse negócio de prova digital que você fala aí, da prova digital? Como é que eu vou fazer no meu julgamento? Você quer acabar comigo? Eu falei, não, não quero acabar com você, meu amor. Eu estou em busca da melhoria da qualidade da decisão judicial. Então, essa busca, ela é sacrificante. Então, tem muita coisa que você coloca aqui para frente, para pensar, para reengenharia e tudo. Agora, a gente não pode ficar com um universo de decisões injustas, acidentais, intencionais e tal, e achar que está tudo bem, e achar que está tudo bom. Pelo menos quem tem sensibilidade e responsabilidade política e social não pode fazer isso. E você me parece uma pessoa que tem, além de todos os méritos que eu já mencionei aqui, essas virtudes que são fundamentais em um cidadão, né? E que bom, em um cidadão que é magistrado. Muito obrigado. Depois dessa belíssima palestra elogiosa, né, ao livro do presidente, que é realmente uma obra primorosa, eu só vou passar a palavra, presidente, para você. Quando ele, professor Geraldo Prado, disse, eu vou acabar, eu pensei assim, não acabe não, tá tão bom. Eu tenho que dar 2 avisos. Na verdade, é um aviso. Eu já mandei dobrar o preço do livro. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra. Mas eu queria... É porque eu sou cearense. E o cearense, ele gosta de fazer uma gracinha de vez em quando. Sou norte rio-grandense. Com muito orgulho. Eu queria começar, né, parabenizando Eduardo, Monique, Marco Bruno pelo evento, né, a turma toda aqui da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, pela história toda do evento. Queria agradecer ao professor Geraldo Prado por ter vindo, né, professor, embora Uber de Neto é muito requisitado também na academia, em Portugal, aqui no Brasil. Soube que ele veio de Manaus.
né, já de um outro evento, e amanhã já vai para um dos maiores eventos que envolve as ciências criminais, um dos maiores eventos da América Latina, que é o Encontro Internacional do IBC-CRIM. Então, é um prestígio danado para nós aqui, potiguares, né, recebê-lo. Eu não estou cabendo em mim aqui, acho que eu vou sair flutuando ali pela porta, porque ao mesmo tempo em que os comentários foram elogiosos, não me pareceu nada com aqueles elogios superficiais e protocolares que são comuns, mas também são fáceis de perceber. A insegurança minha em relação ao livro, acho que é normal, eu não sei ainda, são dois sentimentos muito parecidos, a insegurança e o perfeccionismo. A insegurança talvez você se preocupe mais com a opinião dos outros, o perfeccionismo mais com o seu próprio padrão. Mas quando o outro é uma referência que a gente estuda e é uma referência para toda uma geração, a opinião passa a ser relevante e eu acho que aí insegurança e perfeccionismo se misturam. Eu vou falar um pouquinho do livro só para dar um panorama geral do que foi a minha ideia, né? E de onde eu estava mergulhado e incomodado com a turbulência ali da água e procurei uma espécie de ancoragem que entendia que faltava. O título do livro não esse é uma parte da minha tese de doutorado que começou a ser pensada lá num doutorado de Ciências Jurídico-Criminais em Portugal e terminou num doutorado de Processo Constitucional, Processo Civil da UFPE. Tem nosso professor Edilson, que é do doutorado lá numa linha paralela, não é isso, professor? Isso. O título o título da tese nem me lembro mais. Né? O Sistema Brasileiro de Valoração da Prova, um modelo, né, que se preocupa com o erro, basicamente isso. O título do livro é uma provocação, né? Eu chamo de direito probatório stricto sensu. Por quê? E o subtítulo da valoração da prova, né? Porque eu reivindico a mediação de um modelo de contenção do subjetivismo decisório, eu reivindico isso para o direito probatório. Eu estou usando a expressão, que aqui em português o direito probatório tem dois significados. Ele significa a disciplina, né, que regula a prova, o conjunto de normas, e também, mas significa também a ciência que estuda isso. Então, um colega, Eduardo, que eu acho que já foi daqui, que tem não estou lembrando o nome dele. Eduardo José, ele criou um nome que eu quis usar, mas, ao mesmo tempo, na banca, um dos professores não gostou, que eles chamam de probatorística, que seria a ciência do direito probatório. Né? Então, eu reivindico para a ciência do direito probatório a mediação de um modelo para a valoração da prova, para a contenção do subjetivismo decisório do juiz quando decide se uma determinada hipótese ela pode ser admitida como provada ou não. Havia um vazio e uma ausência completa do direito nessa área, do direito probatório. Por quê?
uma corrente, e aquela polarização que o professor se referiu, defendia que a valoração da prova, enquanto pensamento do julgador, enquanto processo psíquico de tomada de decisão, era algo que não merecia qualquer regulamentação. O direito deveria se preocupar, e o direito probatório deveria se preocupar com o antes, né, com a formação do conjunto probatório, e com o depois, que seria a motivação da decisão. E ele não deveria se preocupar com a tomada de decisão, porque isso é algo intimista, impermeável. Já uma outra corrente defendia que esse momento da valoração da prova seria um momento em que o jurista deveria sair e deveria entrar o epistemólogo, né? O problema da valoração da prova era um problema da epistemologia. E quer dizer, ou por faz ou por nefas, o jurista não tinha que se meter ali. E aí, onde eu vejo a minha ousadia, eu me meto, tento demonstrar que a epistemologia sozinha não dá conta da valoração da prova. Valorar a prova nunca será um ato de conhecimento puro. Né? É curioso que tem o meu professor lá, um dos professores de Girona, que foi meu orientador na dissertação do mestrado, ele tem um artigo que é interessante, que ele diz assim: a prova como conhecimento, uma ideia ou um conceito pouco persuasivo. Ele brinca com os termos, né? Quando ele diz a prova como conhecimento, ele quer dizer a prova como um ato de conhecimento disciplinado única e exclusivamente pela epistemologia, né? E aí ele brinca dizendo que isso não é persuasivo. Eu já vinha desenvolvendo essa ideia e tento demonstrar que o direito merece, sim, intervir, porque há uma necessidade de intervenção do direito, e uso como um argumento periférico, eu digo que a epistemologia está longe de um consenso. Então, se a epistemologia regula, eu digo assim, qual epistemologia, né? Qual corrente? A fundacionalista, coerentista, ou funderentista da Susan Haack. E como um argumento principal, eu defendo que uso até uma analogia com o sniper, né? Eu defendo que faço uma analogia como se o gestor dos serviços judiciais fosse o gestor de uma elite policial que precisaria montar um modelo, um sistema de tiro de precisão. Então, eu posso pensar num modelo de arma que me permita um tiro preciso. Vou chutar aqui, o erro vai ser 1 milímetro a cada 100 tiros. O que vai fugir do alvo seria 1 milímetro a cada 100 tiros. Uma precisão incrível. Mas essa arma ela precisa de um atirador com uma habilidade fora do padrão. Só 1 em cada 10 mil pessoas tem essa habilidade. E ainda assim, eu preciso treiná-lo 5 anos num curso para poder aprender a manusear a arma. Então, eu tenho ali um modelo teórico com uma precisão incrível, que eu faço uma analogia com o modelo, eu faço essa concessão. Eu deixo barato que a epistemologia é realmente aquela área do conhecimento que fornece as melhores razões para aceitar que algo corresponde à realidade, inclusive aquela realidade que ficou no passado. Então, eu olho para o meu mundo real e vejo que eu não tenho aquele policial com aquela habilidade e que eu também não tenho dinheiro nem tempo para treinar aquele policial. E posso
optar por escolher uma arma. Eu não gosto de usar o exemplo da arma, ainda vou procurar um outro exemplo, porque eu não sou armamentista, eu não sou muito belicoso, não. Mas eu posso escolher uma outra arma que me dê uma precisão menor, uma acurácia menor. Por exemplo, ao invés de 1 milímetro a cada 100 tiros, eu vou ter um índice, uma margem de erro aí de 5 milímetros a cada 100 tiros, mas eu vou conseguir que o meu policial ótimo, digamos assim, 1 a cada 100, com um treinamento de 1 semana, consiga operar esse outro sistema. Então, a epistemologia não poderia regular sozinha a prova judicial, justamente porque ela precisa de um sujeito virtuoso, né, um agente epistêmico virtuoso, não disponível, né, para o gestor do sistema judicial, e ela precisa também de todo um cenário, de um tempo específico que o processo não permite, de um conjunto probatório ideal que a realidade não permite, é normal, a prova judicial ela se dá num conflito, então há interesses de ocultação de prova, de deturpação, de corrupção de provas, enfim. Então, eu tento usar esse argumento para demonstrar, sim, que o direito tem que interferir na prova, não apenas para mediar aquele conflito entre o interesse de se aproximar da realidade ou da verdade e outros interesses não epistêmicos, como a intimidade, a própria dignidade, a condição de sujeito do processo do acusado, do investigado, e não mero objeto, a sua dignidade humana, mas o direito deve intervir para fazer esse balanço, né? Trabalhar, ajustar os riscos de erro inerente a uma operação idealizada do nosso sistema e inerente ao que o sistema, o risco de erro associado ao resultado cumulado do sistema, o que se faz num determinado espaço de tempo e de lugar. E aí eu desenvolvo esse modelo de contenção, desenvolvo em 5 submodelos, né? Eu defendo a ideia que o primeiro passo que o juiz deve dar é definir se há ou não prova, definir, né, eu chamo de modelo de constatação da existência de prova. Defendo a existência de um modelo de constatação da suficiência de prova. Às vezes não basta haver prova, essa prova ela tem que superar uma determinada exigência. Eu defendo também um modelo de expressão e de combinação das forças probatórias, e defendo um modelo de validação dos saberes que se emprega na prova, e como o professor disse, a maioria das vezes esse conhecimento ele é empregado de forma intuitiva, de forma automática, carregando ali muitos estereótipos, muitos mitos que estão presentes no senso comum. Essa é a ideia do livro, né? Eu fiquei muito contente só com a leitura do professor Geraldo, já foi para mim fantástico, né? A insegurança eu acho que é normal, até você está inseguro assim é sempre bom. Eu conheço muita testa suada, oleosa, que se acha mente brilhante, né?
Então, eu prefiro... eu sou tímido, todo mundo me conhece, e, ao mesmo tempo, gosto dos passos mais curtos, e aí essa ousadia do trabalho me dá alguma insegurança, certamente, principalmente quando vem de um processualista penal, porque para alguns talvez eu cometa uma barbaridade ao propor alguma estrutura que podia ser aproveitada no direito, no processo do processo penal, defende assim que as estruturas do processo civil e do processo penal são bem distintas. Eu, lá na introdução, eu tento vencer isso. Eu digo, eu considero que são distintos, mas mesmo distintos eu posso ter um mesmo sistema que atenda bem às necessidades e que possa, eventualmente, ser modificado parcialmente para entender as particularidades do processo civil e do processo penal. Então, eu não sei, o Eduardo vai fazer uma mediação, se vai ter um debate, um espaço para perguntas. Eu finalizo aqui agradecendo a presença de cada um dos colegas e amigos, né? Renovando os agradecimentos ao professor Geraldo Prado. Eu li o livro, era um livro que era flamenguista, da Marcial Pons, não era? Agora está branquinho, né? E eu gostei muito, eu estou com esse... cadeia de custódia e controles epistêmicos, alguma coisa assim. Pronto. Eu ganhei esse livro de presente de um amigo, Enéas Romero, exatamente, que faz o doutorado na Alemanha. Ele sabia que eu gostava, eu li muito, rabisquei todinho, fiz um diálogo ali, né? Eu vou ter que passar para o livro aqui, pedindo para um determinado momento que eu não vou marcar mais nada. Mas, enfim, né? Obrigado. Bom, então, nesse momento, normalmente a gente abre para perguntas. Alguém da plateia quer fazer alguma pergunta a um dos palestrantes? A gente vai ter também o lançamento do livro na sequência, né, que vocês podem conversar com o autor e com o comentador. Mas eu tinha uma pergunta, presidente desembargador Fernando, aqui a formalidade acaba aparecendo, né? Que eu tinha feito também nos bastidores. Uma parte que eu achei genial do livro é que você se preocupa não só com a parte da motivação, mas você fala também, olha, às vezes a motivação ela pode esconder um certo subjetivismo, né? No sentido de que o julgador ele já escolheu a resposta, a gente estava até comentando sobre isso ontem, ele já escolheu a resposta que ele dá para aquele processo, ele vai arrumar um argumento, um fundamento que caiba, né? Nessa pré-convicção, eventualmente, que ele tem daquele caso sobre julgamento. E eu achei muito bacana quando você diz, às vezes, isso pode ser, né, uma vertente do pensamento da linha subjetivista, e isso, eventualmente, pode ser controlado quando houver algum indicativo de que há a manifestação dessa pré-convicção, né? Ou seja, quando ele tentar encaixar esses argumentos na sua decisão, sem fazer adequada valoração da prova, né, pelos critérios que o presidente bem coloca lá, o autor bem coloca, você bem coloca, se houver algum desses indicativos, eventualmente isso pode ser controlável, né, até mesmo em segundo grau, que eu acho que é um ponto relevante. E aí eu até pensei, até coloquei nos bastidores, vamos supor, um juiz que tem um comportamento agressivo em relação ao réu, né? Ou um juiz que tem um comportamento misógino, xenofóbico, né? Já estamos falando também de... se ele demonstra esse comportamento, mas a decisão dele está, vamos dizer, fundamentada, né? Se isso poderia ser controlado,
né, vamos supor assim, em segundo grau, no incidente de suspeição, como a causa de nulidade da sentença por motivos subjetivos, né, por questões subjetivas que indicariam uma valoração inadequada da prova. E a segunda, que eu também fiquei me perguntando, não sei se você pensou nisso já, da fundamentação per relationem, né? Também já envolve o segundo grau, né? Quando o julgador em segundo grau diz: não, concordo com os fundamentos da sentença, sem eventualmente promover essa análise e valoração da prova, inclusive à luz dos argumentos que são colocados no recurso. Como é que o senhor também viria, né? Qual a sua opinião em relação a isso? Então, não sei se eu fui claro, mas são duas coisas que a leitura me tornou assim, muito instigante e eu achei também muito proveitosa nesse sentido. Eu agradeço, Eduardo, a pergunta. De fato, algumas pessoas, quando leem um livro, chegam, e você compreendeu bem, chegam a pensar que eu não estou muito preocupado com a motivação. Pelo contrário, a questão é que eu trabalho a motivação num artigo que eu publiquei agora há pouco na Repro, e entendo que se pode, partindo de uma alteração legislativa, exigir uma certa estrutura argumentativa para a motivação da questão de fato, que tenha a aptidão de fazer com que o julgador retome o próprio processo decisório. Ainda que ele se sente para escrever a motivação já com a decisão em mente, aquela decisão ainda provisória, ela poderia ter depurado algum erro lógico, né, ou algum erro na aplicação de algum estereótipo, de alguma generalização espúria, né, sem embasamento epistêmico, enfim. Talvez uma ousadia do trabalho seja justamente essa, de dizer que, a princípio, um sistema poderia se sustentar bem se não se preocupasse ao se controlar, ao se pensar a perspectiva do controlador de uma decisão isoladamente considerada, o sistema poderia ir bem se confiasse na motivação, né? Desde que a motivação ela não fosse uma motivação de viés meramente persuasivista, né? De uma motivação voltada a persuadir a comunidade e as partes do acerto da decisão, mas uma motivação que tivesse, sim, a capacidade de demonstrar que aqueles critérios que condicionam a tomada de decisão foram respeitados. Eu penso, todavia, que o jurista, o probatorístico, né, o cientista do direito probatório, ele deve assumir também uma perspectiva do gestor dos serviços judiciais e começar a pensar que a motivação, ainda que numa cultura em que se depure uma função meramente persuasiva, ela tem uma capacidade limitada de conter erros, de conter vieses decisórios. Então, o gestor dos serviços judiciais ele deveria encampar outros caminhos para fazer com que o processo, com que a tomada de decisão ela fosse mais intersubjetiva, né, mais objetiva, e aí sim se pode pensar numa espécie de formação do juiz, que é um outro subsistema, digamos assim, que o sistema de valoração da prova deve se comunicar. A Gisele um dia perguntou e fez uma mesma pergunta, uma orientanda lá da Infam, que diz: professor, mas
esse seu modelo, o senhor mesmo diz que é uma forma antinatural de pensar. Então, é uma forma não humana de pensar. Então, é um modelo fadado ao insucesso. E aí eu digo, não. Nós, seres humanos, somos equipados com uma forma de processar informações, com respostas automáticas em diversas situações. E uma psicóloga, é interessante que quando se estuda a prova e se leva mais a sério a prova e a valoração da prova, a tomada de decisão fático-probatória, existe uma corrente na epistemologia que defende o que eles chamam de naturalização da epistemologia, que defende mais ou menos o fim da epistemologia enquanto ciência autônoma. A epistemologia seria uma espécie de método a ser empregado em cada ciência dura, né? E a ciência da valoração da prova, a ciência dura da valoração da prova, dura entre aspas, é a psicologia. Um dos livros mais interessantes que eu li sobre valoração da prova, sobre prova, é um livro chamado Narrativas Ancoradas, e é um livro de psicologia da prova. E é uma teoria muito consistente. É um livro raro, é daqueles que ninguém despertou muito para eles, tanto é o George Marmelstein, que é um amigo, que é juiz, ele diz assim, um livro só é bom quando ele foi pirateado, né? Esse não foi pirateado, ninguém tem. Eu comprei esse livro num sebo lá nos Estados Unidos, que não entregava no Brasil, porque alguns entregam, e ele entregou na casa de uma amiga, já, quase um ano depois, quando eu nem me lembrava mais do livro, apareceu o livro, parecia uma coisa mágica, assim. Não, o pai dela tinha ido visitá-la e deixou, entregou para o amigo dele, que entregou para o outro, que entregou para mim. Uma coisa, assim, fantástica. Então, esse livro é Anchored Narratives, né? Anchored. É um livro muito interessante. E dentro da psicologia, quando você mergulha um pouco mais na psicologia, eu gosto da lição de uma psicóloga, Pennington, o sobrenome dela, não estou me lembrando o nome, que ela começa o livro, né, sobre decision making process. Ela diz o seguinte, que o ser humano, se você jogar um ser humano qualquer, um homem ou uma mulher, num rio, não precisa ser muito fundo, basta ele não, ele não conseguir encostar os pés, ele vai morrer afogado. A resposta intuitiva, a forma de processar as respostas ali automáticas de alguém que nunca aprendeu a nadar, é tentar colocar o ombro, o pescoço, a cabeça para fora da água. Isso gera uma dificuldade, se adquire logo a sensação de que não vai se conseguir ficar daquilo ali durante muito tempo, e o normal é que a pessoa se afogue. Mas a gente consegue facilmente com que qualquer um ser humano tenha uma resposta não natural de ficar ou de barriga para cima, ou com a cabeça dentro da água e retirando rapidamente só para respirar e volta. E nadar passou a ser o que eles chamam lá na psicologia de uma competência. Ou seja, os psicólogos eles chamam de competência aquele conjunto de tarefas que qualquer um consegue fazer. Então, dirigir um carro é uma competência. Dirigir um carro num nível de Fórmula 1 não é uma competência. Seria uma habilidade rara que pouquíssimas pessoas conseguem em termos de reflexo. Se qualquer um de nós fôssemos dirigir um carro de Fórmula 1, ninguém conseguia nem sair. Se tocasse no acelerador, ele já ia rodar. Com muito treino, talvez a gente conseguisse completar uma volta numa pista ali aos 60 por hora de primeira, estourando ali. O raciocínio abdutivo, que é aquele que eu defendo que é compatível com a valoração da prova, ele é uma competência. A gente consegue aprender. Existem pesquisas que mostram que treinos curtos já melhoram a performance.
E até respondendo ao professor, eu não provei isso, é uma hipótese, mas a gente pode se recorrer à psicologia quando trata da expertise, que é um conceito que se usa para se referir a uma determinada capacidade de se conseguir respostas mais rápidas e mais precisas, né? E se treina a expertise, né? Por exemplo, com o xadrez, se consegue demonstrar que o enxadrista intuitivista, ele tem um índice de acerto menor do que o enxadrista que treina cenários. Então, se consegue fazer com que... E o enxadrista que treina cenários dá respostas intuitivas, automáticas. É como se você fosse lá e mudasse o chip do mesmo jeito que muda o chip da natação. Eu gosto de dar o exemplo também da bicicleta. Não sei quem já pedalou clipado na bicicleta. Todo mundo que pedala clipado, eu aprendi isso com o Bruno Teixeira, leva umas 3 ou 4 quedas. 2 ou 3, né? Eu acho que eu levei 2, mas são aquelas quedas horríveis porque elas são tolas, né? A sua resposta intuitiva é tirar o pé do pedal para cima. E quando você vai fazer o movimento para cima, você está preso e aí você cai assim de uma forma vergonhosa, né? Depois de um certo treino, eu me lembro quando eu decidi pedalar clipado, que eu queria fazer o caminho de Santiago de bicicleta, e pedalar clipado me rendia muito mais, porque eu trabalhava com as 2 pernas ao mesmo tempo, né? Quem não pedala clipado só empurra. E quem clipa, você empurra com uma enquanto está puxando com a outra. Então, imagina a capacidade de a gente levantar um objeto com uma mão e a capacidade de levantar com as 2, né? E aí depois de levar a primeira queda, eu encostei a bicicleta assim no sofá e fiquei vendo o Jornal Nacional. E aí você clipa e aí vira o pé para desclipar. Clipa. Depois de um certo tempo, a minha resposta intuitiva é virar o pé. Eu nunca, mesmo que eu não esteja clipado, você já tira os pés assim. Enfim, o que eu quero dizer é que isso é um caminho que se abre, não tem uma resposta para isso, é uma hipótese de que se pode, através de um treinamento, né? A psicologia, a pedagogia usa o termo feio para nós, que é adestramento, a gente pensa, associa logo com bicho, cachorro, cavalo, né? Mas através de um adestramento a gente conseguir respostas mais acuradas, né? Com um índice de erro menor, porque se percorreu um caminho racionalizado, mas com a mesma velocidade ou até mesmo com uma velocidade maior. O problema todo da prova, da valoração da prova, é que nós temos ainda uma cultura que normaliza algo, uma coisa que eu gosto de dizer, nós técnicos do direito, nós juízes, nós aplicamos conhecimento científico, nós somos técnicos e dominamos aquele conhecimento de mundo, uns mais do que outros, obviamente, que é necessário para definir o que vale e o que não vale como prova. Mas nós somos amadores para aferir a força ou a corroboração de um conjunto probatório. Nós, hoje, advogados, juízes, nós resolvemos o problema da prova na base da canelada mesmo. Uma resposta intuitivista, tipo Chicó, né? Não sei, só sei que foi assim. Então, eu defendo defendo e tento defender que o senso comum, essa resposta automática, preponderantemente intuitiva, ela não dá conta mais do fenômeno probatório. Tem muita ciência, né? Tem uma frase que eu gosto, que é Jiménez e a sua, né?
que ele diz que o processo penal ele não pode ser mais guiado pela mera retórica, né? Ele precisa de mais ciência, né? E é isso. Não sei se lhe respondi. Eu acho que eu falei muito mais fora do assunto que você tocou do que no assunto. Obrigado, então, a doutor Fernando. Uma última informação que nós estaremos lançando amanhã um documentário sobre o projeto da Quinta Jurídica no YouTube, né? Então, convido a todos a assistirem o vídeo que será publicado sobre o nosso projeto, que está fazendo 20 anos. E, enfim, com esse belíssimo diálogo aqui do doutor Geraldo Prado e do doutor Fernando, declaro encerrada essa edição comemorativa dos 20 anos, convidando a todos a participar agora do lançamento do livro do doutor Fernando, com preço já reajustado. E desejar a todos uma boa noite e obrigado pela participação. Muito obrigado.